Alegria de podermos estar juntos, reunidos nesse sábado, dia 4 de dezembro, no meio do nosso retiro anual. Tem sido uma grande graça tudo que temos vivido, engajamentos comunitários, engajamentos na vida consagrada, e hoje 2 casais que se doam em casamento, mas também se doam à igreja para serem casais missionários. Essa consagração das suas vidas que o Papa João Paulo II falava, não só da vida consagrada, mas da consagração da vida de casais que sentem esse apelo a trabalhar intra-eclésia, para trabalhar na fidelidade e na perseverança para a nova evangelização. Então acompanhamos os nossos irmãos dessa grande alegria, Rony e Adriane, Marcílio e Alessandra, com a nossa oração e com a nossa intercessão. Continuamos o nosso retiro sobre o dom da fidelidade e da perseverança e vemos toda a fecundidade expressa nessa capa, né? Uma vinha que se deixa podar, que persevera e que persevera até o fim, ela vai dar frutos e frutos que alimentam uma multidão. Hoje, no número 27, justamente é isso que vamos contemplar: perseverar, memória e esperança. O termo perseverança aparece nos evangelhos sinóticos com uma forma idêntica em Mateus e em Marcos. Quem perseverar até o fim, esse será salvo. E com conteúdo semelhante em Lucas: por vossa perseverança salvareis a vossa vida. Jesus mesmo dirige aos seus discípulos o convite à perseverança diretamente e pessoalmente no solene contexto da ceia pascal. Vós que tens permanecido comigo nas minhas provações. Então é muito impressionante ver que essa perseverança, ela não pode ser de um momento, não pode ser de 1 ano, 2, 3, ela tem que ser perseverança até o fim. E Jesus, no Evangelho de Lucas, ressalta que perseverar significa também perseverar nos momentos das tribulações, nos momentos das provações. A perseverança inclui essa aceitação da parte de sofrimento que o nosso chamado comporta. Ele anuncia aos seus discípulos que deverão afrontar as suas provações e parece reconhecer em suas penas a sua disponibilidade a suportar as suas provações por todo o tempo, ao longo do qual ele perseverou até dar a vida por eles. Antes de que essa perseverança até o fim, Jesus exorta os seus a perseverar no cuidado com a palavra escutada, com um coração bom e generoso e em dar fruto. Também a Escritura, de fato, revela a fonte da perseverança, da consolação e da esperança e, ao mesmo tempo, motivo das perseguições que serão enfrentadas. Então, anota bem, porque aqui é muito importante. Só será perseverante até o fim aquele que também for perseverante na escuta. Por isso, o zelo, o cuidado, a insistência da comunidade de sementes do Verbo dizer, mas persevera nessa escuta. Luta pela lexio diária, luta pela tua vida de oração, luta por essa escuta apurada da palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus vai te ensinar a ser perseverante, a palavra de Deus vai te consolar e te dar esperança e vai te dar a força para suportar as perseguições, vai te dar a força para suportar as tribulações, para permanecer com Jesus quando você for provado. Senão você abandona, você apostasia, você vai embora, você abandona a tua dificuldade quando a coisa apertar muito. A carta de São Tiago abre-se de maneira exemplar, exatamente como uma exortação à perseverança. Considerai uma grande alegria, meus irmãos, quando tiveres de passar por diversas provações, pois sabeis que a prova da fé produz em vós a paciência. Ora, a paciência deve levar a uma obra perfeita, que vos torneis perfeitos e íntegros, sem falta ou deficiência alguma. A perseverança é entendida, antes de tudo, como paciência, como capacidade de sofrer provações que preparem para ser perfeitos e íntegros. A perseverança é vivida, então, e testemunhada por Paulo, e é a virtude de quem combate para testemunhar a fidelidade de Cristo. O cristão é chamado à perseverança no modelo de Cristo, como afirmado pelo próprio Jesus. Então, não há seguimento de Jesus sem perseverança, não há seguimento de Jesus sem passar por essa escola da perfeição que são as provações. Sofrer, a capacidade de sofrer provações prepara para que sejamos perfeitos e íntegros no seguimento de Jesus. O número 22 vai continuar dizendo: a carta aos Hebreus nos convida a afrontar com perseverança na competição que nos é proposta, com os olhos fixos em Jesus, que vai à frente da nossa fé e nos leva à perfeição. Na perseverança revela-se o amor autêntico por Cristo, de quem fixa os olhos no coração e da mente sobre ele,
como um atleta fixa a linha de chegada. Quando na vida falta a finalidade, tudo se torna pesado, vazio no sentido e o amor mostra a sua inconsistência. O autor da carta aos Hebreus diz que tem somente necessidade de perseverança. É necessário perseverança, porque feita a vontade de Deus, obtendes aquilo que vos é prometido. Perseverança para chegar à promessa. E o caminho da promessa tem momentos belos, momentos luminosos, momentos também obscuros. O Papa, então, vai recomendar perseverar segundo sempre as duas indicações propostas pelo apóstolo: memória e esperança. Memória dos dias felizes do encontro com o Senhor, por exemplo, quando fiz uma obra boa e senti o Senhor próximo, quando escolhi entrar no seminário e na vida consagrada, quando decidi casar e ser um casal cheio de amor pela nova evangelização. E o autor da carta sugere também recordar aqueles momentos, os primeiros dias em que tudo era luminoso. E a segunda indicação é a esperança. Quando o diabo nos ataca com as tentações, com os vícios, com as nossas misérias, olhemos sempre para o Senhor. A perseverança da cruz, recordando os primeiros momentos belos do amor, do encontro com o Senhor e a esperança que nos espera. Então, a alegria de termos essas duas armas, que é fazermos memória e olharmos com esperança para a nossa vida, para a nossa vocação, mas também olharmos com esperança para o chamado de Deus na nossa vida, que mesmo que permita momentos de tribulação, momentos de dores, é para a nossa perfeição. O dom de Deus da aliança é também a perseverança das pessoas consagradas. Testemunho eloquente, mesmo sem palavras, do Deus fiel, cujo amor é sem fim. Nascida da esperança viva do amor que salva, à luz da fidelidade do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a vida consagrada encontra o seu sentido no dinamismo da fidelidade. Então, essa perseverança, essa fidelidade vai trazer dinamismo à vida consagrada. E, de verdade, aquele que fizer memória, aquele que for capaz de ter atos de esperança, de elevar o seu olhar e de ver em Deus a sua vida, de ver em Deus mesmo as situações mais difíceis, esse sim vai ser capaz de perseverar. Hoje, nesta Léxio, a leitura que nos é dada é Isaías 30, 19 a 26. O povo de Sião, que habitas em Jerusalém, certamente tu não tornarás a chorar. A voz do teu clamor, ele fará sentir a sua graça. No ouvi-lo, ele te responderá. Dar-vos-á o pão da angústia e a água racionada. Aquele que te instrui não tornará a esconder-se. Sim, os teus olhos verão aquele que te instrui. Teus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de ti. Este é o caminho, segui-o, quer andeis à direita, quer à esquerda. Ele enviará chuva à sementeira que semeaste em teu solo, e o pão, produto do solo, será rico e nutritivo. Naquele dia o teu gado terá pastos espaçosos. Os bois e os jumentos que lavram o solo comerão uma forragem feita à base de azeda, joeirada, com a pá e com o forcado. Sobre todo o monte alto e sobre todo o outeiro elevado haverá cursos de águas e mananciais, no dia da grande matança, ao ruírem as fortalezas. Então a luz da lua será igual à luz do sol, e a luz do sol será 7 vezes mais forte, como a luz dos 7 dias reunidos, no dia em que o Senhor curar a ferida do seu povo e curar a chaga resultante dos golpes que sofreu. Essa leitura vai nos mostrar a graça da perseverança e da fidelidade. É como essa pequena voz que atrás de nós vai dizer: caminha reto, persevera, nem para a direita, nem para a esquerda, não te desvies, mas segue nas intempéries da vida, caminha naquele caminho que eu trilhei para ti. E olha que bonito, qual é a consequência? É esse processo também de cura dos sofrimentos, das perseguições, das calúnias que vamos ser alvo por trilhar o caminho da fidelidade. Salmo 146, louvai ao Senhor, pois é bom cantar ao nosso Deus, doce é o seu louvor. O Senhor reconstrói Jerusalém, reúne os exilados de Israel. Ele cura os corações despedaçados e cuida dos seus ferimentos. Ele conta o número das estrelas e chama cada uma pelo seu nome. Nosso Senhor é grande e onipotente, e sua inteligência é incalculável. O Senhor sustenta os pobres e rebaixa os ímpios no chão. Que bonito vermos esse amor
de Deus, que nos sustenta nos momentos de dor, de sofrimentos. Ele nos sustenta na perseverança, Ele nos sustenta na fidelidade, porque Ele de verdade é onipotente, Ele é todo poderoso. E Ele é bem mais poderoso que todas as nossas provações, que todas as nossas dores. Ele é poderoso para nos ensinar a sermos fiéis. Ele é poderoso para nos sustentar no nosso chamado. Mateus 9, 35 a 10, 8, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, enquanto curava toda a sorte de doenças e enfermidades. E ao ver a multidão, teve compaixão dela, porque estava cansada e abatida como ovelha sem pastor. Então ele disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas poucos os operários. Pedi, pois, ao operário da colheita que envie os operários para a sua colheita. Chamou os 12 discípulos e deu-lhe autoridade de expulsar os espíritos imundos e de curar toda a sorte de males e enfermidades. Dirigi-vos antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Dirigindo-vos a ela, proclamai que o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Forte essa passagem que nos mostra como o Senhor, o próprio Senhor, Ele vem cuidar da nossa fidelidade. Nos momentos em que nos sentimos como sem pastor, à deriva, cansados, Ele mesmo vem para proclamar o reino dos céus que está próximo da nossa vida, na nossa comunidade, na nossa missão. Então, escutar essa palavra que me ressuscita, que me reanima para a fidelidade. Também Ele vem curar o que está doente, expulsar o que está morto em nós, ressuscitar aquilo que está morto e que está desanimado. Ele vem dar uma vida nova, purificar o que precisa de ser purificado e expulsar os demônios. O Senhor vai fazer essa obra de libertação para que eu possa ser fiel. A pessoa pode passar por momentos em que ela é infestada, em que ela é ludibriada pelo pai da mentira, que é o demônio, em que ela é tentada, em que ela é atormentada pelo demônio, mas o Senhor vem. Ele vem com a sua palavra, Ele vem nos recriar numa graça de fidelidade. Hoje fazemos memória de São João Damasceno e todos os santos nos ensinam isso. Todos eles tiveram momentos de dores, de privações, de angústias, mas justamente ele é doutor num período em que o cristianismo tinha uma certa liberdade. Ele nasce no ano de 675. O pai de João Damasceno era muito cristão, amigo dos sarracenos, e também tinha uma grande estima ao filho. Então era uma família respeitada pela sua condição. Muito rapidamente os talentos de São João Damasceno vão se fazer notar e ele vai ter acesso a muitos privilégios financeiros e cresce. Ao crescer no amor a Deus, ele deseja dar tudo aos pobres e se apegar somente à palavra de Deus. Então São João Damasceno é esse homem apegado à palavra, apaixonado pela palavra, que não se deixa seduzir pelas riquezas que passam. E assim, num impulso enorme de santidade, renuncia a todos os bens e dá tudo aos pobres. Prefere São João uma vida de maus tratos a se entregar às delícias venenosas do pecado. Interessante essa expressão, delícias venenosas do pecado. E aí vai se retirar num convento em São Sabas, perto de Jerusalém, passa uma vida na humildade, na caridade, na alegria, escreve inúmeros tratados com vários assuntos de teologia, dogmática, apologética, e aí recebe o nome de doutor da igreja. Por isso, ele vai defender o uso também das imagens. No fim da sua vida, encontra os hereges que vão prendê-lo e que lhe cortam a mão direita para que ele não possa mais escrever. Por intervenção milagrosa de Nossa Senhora, ele é curado e o amor à mãe de Jesus foi tão concreto que São João foi quem tornou presente a doutrina sobre a Imaculada Conceição, a maternidade divina, a virgindade perpétua, a assunção do corpo e da alma da Virgem Maria. Então, certamente, um filho predileto da Virgem Maria, depois de ter recebido uma graça de cura milagrosa, declarado doutor da Igreja em 1890. Um pequeno trecho de São João Damasceno que diz assim: com a bênção do Espírito Santo ordenastes a minha criação
e existência, não por vontade do homem ou desejo da carne, mas por tua graça inefável. Ordenaste o meu nascimento, com um cuidado superior ao das leis naturais. Adotando-me como filho, conduziste-me à luz e me incluíste entre os discípulos da tua Igreja Santa e Imaculada. Tu me alimentaste com o leite espiritual de tuas palavras. Tu me sustentaste com o alimento sólido do corpo de Jesus Cristo, nosso Deus, teu Santíssimo Unigênito, e me inebriastes com o cálice divino do teu sangue vivificante, derramado pela salvação do mundo. Por isso, Senhor, meu Deus, te humilhaste, levaste-me nos teus ombros como uma ovelha perdida e me apacentastes em verdes pastagens. Tu me fizeste com as águas da verdadeira doutrina por meio dos teus pastores que, alimentados por ti, alimentam por sua vez o teu nobre e escolhido rebanho. E olha que bonito, sê meu pastor e apacenta comigo. Vamos repetir essa palavra, sê meu pastor e apacenta comigo. Que o meu coração não se incline nem para a direita, nem para a esquerda. Por isso te pedimos, sê meu pastor e apacenta comigo.